A Câmara de Bauru tem trabalhado numa agenda cheia de atividades nesse período de quarentena, tudo de forma virtual. Além das sessões extras, que têm acontecido praticamente toda semana em ambiente online, os vereadores têm promovido reuniões de comissão, inclusive com a participação de secretários municipais e representantes do Ministério Público. Também foi realizada a primeira audiência pública em formato virtual para prestação de contas e apontamento orçamentário para a cidade em 2021. Existe expectativa de que novas atividades parlamentares aconteçam nos próximos dias e nós aproveitamos para reforçar que esses trabalhos estão sendo transmitidos para você pela TV e Rádio Câmara Bauru. Bom, nós conversamos agora por telefone sobre todo esse cenário com o vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás, para TV e Rádio Câmara. Vereador, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez, Lidiane, para a gente poder estar batendo papo aí com os telespectadores da TV e os ouvintes da Rádio Câmara. Bom, vereador, dentre essas reuniões todas que foram realizadas e que devem continuar acontecendo em ambiente virtual nos próximos dias, nós obtivemos algumas informações novas. Uma delas, trazida pelo presidente da FAMESP, é que o Estado já está cogitando, e isso vem se intensificando nos últimos dias, já está cogitando a transferência de pacientes da capital, que sofrem um esgotamento em sua estrutura de saúde pública, aqui para os hospitais do interior, por falta de vagas em São Paulo. Qual é a gravidade desse cenário e de que forma ele impacta a nossa rede de saúde, que já é insuficiente para os pacientes de Bauru, como nós estamos acompanhando há anos, e que também deve oferecer vagas para pacientes de 18 municípios da região? É momento de cobrar o prefeito Gazeta para tomada de decisões, mesmo que temporárias, como a instalação de um hospital de campanha municipal? Olha, Lidiane, eu penso da seguinte forma, sabe? Eu acho que o governador e o secretário do Estado de Saúde estão de brincadeira, porque jogar essa responsabilidade de tratamento no interior é uma brincadeira, porque nós estamos sabendo já, por notícias, que vários municípios já estão também saturados, porque o Covid-19 ele está num estágio, está aumentando, inclusive, o contágio. Então, muitas pessoas precisando de leito e de respirador para tratamento. Agora, se São Paulo já está um caos, agora ele quer transformar o caos também aqui no interior. Bauru, por exemplo, nós sabemos que já está com quase 70%, 75% dos leitos ocupados. E a gente atende, além de Bauru, a gente atende pacientes, como você disse, de 18 municípios aqui ao entorno de Bauru. Eu acho que isso é uma brincadeira de mau gosto. O prefeito, eu não sei se pode falar não para o governo, de repente não pode, que a lei estadual é superior, mas é uma palhaçada, é uma falta de responsabilidade total do João Dória ventilar essa possibilidade de estar transferindo pacientes para os municípios. Agora, eu acho que o prefeito tem que tomar atitudes, inclusive imediatistas, não pode ficar pensando muito, consultando muito ninguém, não. Tem que assumir a responsabilidade e talvez fazer realmente acontecer esse hospital de campanha, porque para que a gente possa continuar atendendo os pacientes de Bauru e região. Agora, outra coisa que eu lamento, e lamento profundamente, é as promessas, tanto do governo federal quanto do governo estadual, de estarem disponibilizando leitos aqui para Bauru, e isso nada aconteceu. O Estado sinalizou que iam ampliar aqui o Centrinho, né, disponibilizando no Centrinho aqui aproximadamente 30 leitos aí, que também só ficou na conversa, né? Eu acho que o Dória está mais fazendo merchandising, fazendo teatro com a desgraça da população, infelizmente, porque tudo que ele prometeu aqui para Bauru até agora não cumpriu nada. E, infelizmente, também parece que foi feita uma sinalização de que nós teríamos uma ajuda financeira do governo federal para que o prefeito fizesse aqui um hospital de campanha, que também não veio. Então, nós precisamos buscar recursos. Nós sabemos que o presidente da Câmara, de comum acordo com todos os vereadores, nós destinamos aí para o Executivo 1 milhão
de reais que já teve de sobra nesses 4 meses de administração do presidente da Câmara, né, neste ano de 2020. Então, nós já devolvemos, antecipamos a devolução desse dinheiro, que poderia já também estar sendo aplicado aí nesse hospital de campanha. Precisamos buscar recursos, ver as pastas que estão com um pouquinho de sobra aí, de gordurinha, tentar viabilizar esse hospital de campanha quanto antes que o caos esteja estabelecido em nossa cidade também. Vereador, preocupante é esse cenário, né, com relação à estrutura de saúde para atendimento do Covid-19 em Bauru. Preocupantes também são algumas falhas graves no setor de assistência social da cidade. Primeiro, a informação de que houve muita demora na distribuição das cestas básicas que foram montadas com alimentos doados pela população. Também problemas com cadastramento das pessoas em situação de vulnerabilidade pela prefeitura, dentre outros problemas. Foi cobrado que o assistencialismo da cidade tenha um papel mais ativo nesse momento em que muitas famílias estão sofrendo com renda, se não a zero, próximo do zero. O que deve ser feito e como os vereadores têm intermediado o diálogo com essas pessoas que procuram, é claro, né, o poder público, procuram o legislativo num momento tão duro, tão cruel pelo qual passamos? Olha, Lidiane, com relação a essa questão da distribuição das cestas, eu vejo assim, houve a sinalização de Tausti, houve a sinalização do Confiança, de outras empresas, de doarem as cestas, mas me parece, pela informação que eu obtive do secretário do Bem-Estar Social de Bauru, o Carlão, eu tive uma conversa bastante interessante com ele, inclusive essa conversa foi na sexta-feira passada agora. Ele disse o seguinte, que a SEBS está fazendo, sim, as listas das pessoas vulneráveis em nosso município e está disponibilizando essa lista para essa equipe, inclusive, que é liderada pelo promotor, né, na distribuição dessas cestas básicas. Agora, pelo que a gente percebe, está acontecendo, sim, falhas aí nessa organização da distribuição, porque a gente percebe que muitas famílias realmente têm procurado os vereadores e eu também tenho sido muito procurado, e a gente percebe o desespero de muitas famílias carentes que estão aí sem ter o que colocar na mesa para suas crianças e estão passando por sérios problemas com relação à alimentação. Agora, eu acho que precisa existir uma mobilização mais responsável, envolvendo CRAS, SEBS e inclusive, nós sabemos também que nós precisamos, de uma certa forma, cobrar também, não vou dizer cobrar a Lazinha, que também faz esse trabalho assistencial, mas a equipe que está por trás, para que ela puxe para si a responsabilidade e tentar coordenar de forma mais assim, como eu diria, de forma mais aceitável, né, para que essas cestas cheguem com mais rapidez nos lares aí das famílias vulneráveis, porque da forma que está, realmente eu lamento muito. Porque, inclusive, eu escutei a entrevista do promotor e ele disse que muitas listas que vêm para eles, para que eles possam fazer a distribuição, fazer a entrega, repetem nomes de pessoas que já tinham recebido 2 dias, 3 dias atrás. Então, realmente, precisa melhorar essa elaboração dessas listas, de quem já recebeu, de quem vai receber e de quem já está precisando novamente, porque a fome ela não dá só uma vez, né, Lidiane? Mas é lamentável que isso esteja acontecendo no nosso município. Bom, nós estamos conversando por telefone com o vereador Carlão do Gás para a TV e Rádio Câmara Bauru. Vereador, o comércio de Bauru tem feito vários apelos à prefeitura na tentativa de flexibilizar o atendimento presencial de forma gradativa na cidade. Muitos vereadores, inclusive, têm se apresentado como interlocutores entre o poder público municipal e as categorias do comércio. Qual é o diálogo que deve ser construído nesse momento e quais regras devem ser impostas pela prefeitura, na sua visão, para que esse eventual crescimento na movimentação das pessoas com essa abertura gradativa do comércio não represente também um aumento na curva de contaminação do Covid? Olha, é preocupante. Mas da mesma forma que a gente tem que se preocupar com o Covid, com a contaminação, com o aumento de casos, porque a gente já está quase comprometido com relação à retaguarda hospitalar, nós precisamos também nos preocuparmos com a questão da economia,
os nossos comerciantes, né, que estão já há bastante tempo com uma movimentação mínima daqueles que podem eventualmente estar atendendo os seus clientes. Agora, muitos fecharam realmente as portas e agora que houve essa flexibilização, a questão de uns dias para trás aí, mas a gente percebe ainda que a movimentação é pequena. Agora, o que eu imagino é o seguinte: nós precisamos realmente de muita responsabilidade, que o cidadão tenha essa responsabilidade ao sair de casa, quando ele vai ao mercado, utilizar a máscara, quando ele está em locais onde tenha mais pessoas, utilizar máscara, enfim. E os comerciantes todos também têm essa sensibilidade, todos os funcionários também atenderem com máscaras. Então a gente vai, pelo menos, tentar fazer com que o aumento desta pandemia não aconteça no nosso município. Mas eu acho sim que nós precisamos pensar numa alternativa para ir aos poucos deixando os comerciantes trabalharem para que tenham o seu sustento e a vida tem que ir voltando ao seu normal, né? Mas de forma organizada e responsável. Ok, essas são as impressões e os apontamentos do vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás, conversando conosco por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru. Vereador, obrigada mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço, Lidiane, mais uma vez por essa oportunidade. Um abraço a todos aí. Cuidem-se. Obrigado. Um ótimo dia, vereador. Você também. Bom, agora um recado para você que nos acompanha aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. As escolas da Rede Municipal de Ensino estão disponibilizando atividades didáticas aos alunos para serem entregues toda semana. O ano letivo de 2020 foi retomado no dia 23 de abril, mas os primeiros dias foram dedicados ao planejamento pedagógico e também à reorganização das escolas. Os pais ou responsáveis podem acessar os conteúdos pelo site da Prefeitura. É o bauru.sp.gov.br. Vou repetir, bauru.sp.gov.br, clicando nas abas Secretarias, Educação e Atividades à Distância. Secretaria, Educação, Atividades à Distância. Caso a família não consiga acessar e baixar pela internet essas atividades, ela pode pedir a impressão e agendar a retirada desse material na escola mais próxima de sua residência. O agendamento deve ser feito por telefone, claro, para não haver aglomeração. Ele acontece sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. O material solicitado pode ser retirado sempre às terças e às quintas-feiras. Bom, nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a pandemia de coronavírus em Bauru, os seus principais efeitos na cidade e as medidas que vêm sendo tomadas pelo poder público na tentativa de amenizar os impactos à população. Fique ligado em nossa programação.